Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o VISC, fundo de shopping da Vinci. Vamos dar uma olhadinha no que rolou esse mês. E já antecipando aqui a agenda do canal de hoje para vocês. Ontem, como a gente soltou todos os fundos de logística, né? O que temos relatório já em mãos, que foi HSLG, XPLG e VILG. Hoje será VISC, à tarde XPLG e à noite HSML. Então vamos soltar aí os três, vamos pegar a terça-feira de shopping e vamos soltar os três relatórios de shopping. Vamos dar uma olhadinha aqui que rolou no VISC e bora lá. Então algumas informações do fundo de 2014, público-alvo investidor em geral, cota patrimonial 123,41, cota mercado, página errada, 104,65, está subindo 0,32. Voltando aqui para o relatório. O fundo aí tem sua taxa de administração, não tem taxa de performance. Os destaques a gente pode pular, que temos tudo lá embaixo. Cenário macro a gente pula também. E agora em relação ao desempenho do fundo, né? Então assim, antes de começar, eu já quero deixar uma crítica aqui. Que, assim, ontem eu até no vídeo do VILG, eu falei muito bem sobre o VILG, que, assim, surpreendente que ele tá fazendo, né? E do VISC também. Só que, assim, esse relatório aqui me mostrou outra coisa, cara. E, pô, não sei se o mercado se ligou, se o mercado achou isso positivo, porque ele tá subindo agora, né? Mas, assim, eu particularmente não gostei nada. Foi dessa aquisição aí de 25% do Shopping Paralela, né? O HSML tinha essa prioridade também para comprar esses 25%. Aí o HSML não quis, o VISC foi lá e comprou. Agora eu não sei se eram negociações distintas ou ele não quis, aí o vendedor queria vender ou o VISC foi lá e comprou, né? E o VISC estava numa situação muito confortável de caixa, muito confortável mesmo. Isso mudou agora por conta dessa aquisição. Então, vou mostrar para vocês mais ali no passivo. Então, antes de começar, já quero deixar essa crítica. Quer entender direitinho, fica aqui até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Ele fala que o fundo concluiu a aquisição indireta de uma participação de 25% do Shopping Paralela, né? Por meio de um fundo imobiliário, no qual o VISC é 100%, detém 100% das cotas, né? É o único cotista. Então é mais ou menos aquela mecânica que eu expliquei sobre o XPLG, que ele tem uma reserva muito robusta que não está dentro dele, está dentro de um outro fundo imobiliário, só que é detido por ele, né? Ele é o único cotista desse fundo. Aí falando aqui do resultado, né? Teve uma distribuição aí de 81 centavos, que é o que ele já vem pagando, e o resultado gerado foi de 71 centavos. Teve que utilizar 10 centavinhos aí da reserva, né? E ainda assim tem um resultado acumulado de 88 centavos, para distribuições futuras, né? E aí tem mais um pontinho aqui, ainda em relação a esse fundo que ele adquiriu, né, de forma indireta ali o Paralela. Ele possui um resultado acumulado de 10 milhões de reais, que pode ser utilizado pelo VISC, né? Esse valor corresponde a 35 centavos, considerando que o shopping que as cotas, né, desse fundo é do VISC, então o VISC pode juntar aí a reserva dele de 88 centavos, mais essa reserva de 35 centavos, o que leva um resultado acumulado de 1,23. E aqui ele não fala mais nada, só fala disso, mas ele não fala do passivo que ele assumiu também, né? E aqui que fica a minha bronca, sabe? Porque assim, se você não tiver um olho muito atento, quer dizer, muito atento não, sabe? Porque assim, não precisa você estar acompanhando aqui sempre, mas se você viu o relatório do mês passado e viu esse relatório, você vai ver que ali no passivo mudou, e mudou bastante. E aí aqui ele simplesmente só fala o lado bom, ele só fala o bônus do negócio, ele não fala o ônus do negócio, né? E aqui ele termina isso e pula direto pro desempenho do shopping, do portfólio, né? E aí não fala nada aqui do ônus dessa aquisição. Mas vamos seguindo. Então, NOI caixa teve um crescimento de 1,7 e as vendas um crescimento de 0,8. Seguindo aqui, performance do fundo. Então a gente vê aqui por cota, né? Gerou 71 centavos, pagou 81, tinha 98 centavos de reserva, utilizou 10, ficou 88,
somando mais a reserva desse fundo que ele adquiriu aí, né? Tem 1,23. Até aqui ótimo. Histórico de distribuição, vem entregando a 81 centavos já tem alguns meses. Estimativa de rendimentos, temos aqui guidance até dezembro de 2025, né? Então, banda inferior 80 centavos e banda superior 85. A rentabilidade dele, a gente vê que é muito boa, acaba batendo tudo aí, né? IFIX, CDI líquido, Bovespa. Na parte de negociações são 341 mil cotistas, volume médio diário negociado de 3 milhões e 300, quase 3.400, né? E mais um detalhezinho aqui, que é o seguinte, número de cotistas, ó, caiu bastante de um mês para o outro. Caiu bastante mesmo. Na carteira do fundo, aqui que mudou o desenho da carteira do fundo, né? Eu até deixei o celular aqui aberto para ver o relatório anterior, né? E aqui é o seguinte, na parte de imóveis, aumentou, né, por conta dessa aquisição. Então, anteriormente era 3 bi e 800 milhões, agora foi para mais de 4 bi, beleza? Aplicações financeiras, não mudou muita coisa, né? Como ele tem que ficar fazendo amortização e isso sair direto do caixa, sempre vai ter aquela variação, então até aí, ok. Já na parte de obrigações, aqui, né, foi para 706 milhões. E no mês passado era 528 milhões. Então a gente está falando aí, subiu muita coisa, né? Ele subiu de 530, a gente pode arredondar para 530 lá, para 706. Então assim, pô, absurdo isso, né? E o PL dele também, que assim, não fez muita diferença por conta do passivo aqui, né? No mês passado eu estava 3 bi 570 milhões, foi para 3 bi 557, até diminuiu, né? Aqui, ele falando sobre as aplicações financeiras, que totalizam 238 milhões, dos quais 232 milhões estão em caixa mesmo, né? E 6,1 milhões em cotas de fundos imobiliários, né? E aí ele não fala quais fundos são. Detalhe que essa aquisição do Shopping Paralela, ele deixa dentro aqui de imóveis, tá? Ele não deixa como cotas de fundos imobiliários. Aí aqui ele fala das obrigações, né? 706 milhões de obrigações. Mês passado era 528. Considerando as parcelas da compra do Shopping Paralela, né? Que tá aqui, eu já deixei marcado pra gente. O fundo possui obrigações líquidas de 468 milhões. No mês passado, sem a aquisição do Paralela, era 272 milhões. Então, assim, aumentou 200 milhões aí. 200 milhões, a gente pode colocar assim, né? Mês passado era 272, agora foi para 470. Então, bem puxado, né? E aqui a gente entende, né? Eu deixei aqui para vocês, separado, essas duas dívidas aqui ele acabou assumindo, né? Então, uma dívida que é IPCA, ok, não é bem tranquilo, né? Vencimento, primeiro trimestre de 2027, 115 milhões. E essa que é em TIR, mais 9,85. Maio de 29, mais 65 milhões. Então, assim, com essa aquisição aí do Paralela, ele assume isso aqui, né? Aqui é o pagamento do que ele pegou, né? Dos 25%, mais esse aqui que tem CRI, né? Atrelado a ele. E aqui também mudou muito o cronograma, né? O cronograma estava bem tranquilo mesmo. Agora já ficou complicado. Por que ficou complicado? Ele tem 240 milhões de caixa. E o principal aqui é o que sai do caixa dele, né? Que é a amortização. Juros, ele passa pela DRE. Então, os juros, ele vem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Despesa financeira. Então, isso aqui, ó, é juros dos CRIs que ele tem, né? Que já come 15 centavos. E aí, a amortização acaba saindo diretamente do caixa, né? Então, a gente estava falando de uma dívida que ele tinha... De uma dívida, não. De um caixa que ele tinha de 240 milhões... No relatório do mês passado, esse fluxo de amortização era o seguinte, em 2023, quer dizer, em 2025, os 25 milhões,
2026, 33 milhões de principal, 2027, 34 milhões, 2028, 35 milhões. Isso mudou. Agora, simplesmente foi para 103 milhões em 2026 e 106 milhões em 2027. Só isso aqui, ó, esses 3 anos aí já consome todo o caixa do fundo. Esses 3 anos consome todo o caixa do fundo. E assim, beleza, é 2027, tá tranquilo, tal. Muita coisa pode mudar daqui até lá. Só que anteriormente ele estava numa situação que esse caixa dele é até 2030, talvez até um pouco mais. E aí, tipo assim, você pegar e fazer isso tudo para adquirir 25% do shopping Paralela, assim, eu acho que não é algo bom, né? E assim, esse fundo tava indo tão bem, sabe? Tava tranquilinho ali, sem inventar moda, não sei o quê. E aí, do nada, quer inventar um negócio desse. E assim, não vou falar que compromete o caixa do fundo, porque assim, tem caixa até 2027, né? Mas assim, uma situação que tava super tranquila, vai lá e faz isso. E aí, assim, eu particularmente não gostei desse movimento, eu tenho ele na minha carteira, eu já falei com vocês, até no vídeo do Vilg, eu falei que o Vilg surpreendeu muito, tava muito bom. Elogiei bastante o VISC também, apesar de muitas pessoas não gostarem, eu gosto. Só que assim, que movimentação, não vou falar estranha, né? Que movimentação burra. Porque assim, na minha cabeça, pelo menos na minha cabeça, não faz sentido isso. Ah, se você, não, eu moro em Salvador, o Shopping Paralela é um ótimo shopping, não sei o quê. Eu não consigo dar uma opinião muito grande sobre isso. Mas assim, se fosse muito bom mesmo, você acha que o HSML não teria talvez pegado? Ou, sei lá, um outro fundo de shopping, alguma coisa assim. Assim, o VISC foi lá, pegou isso, tem o bônus, mas tem o ônus também. E assim, eu particularmente não gostei nada, né? Deixou o fundo com essa situação de caixa que eu expliquei aqui para vocês. E assim, eles não trouxeram nenhuma notinha sobre isso. Aí isso que me deixa revoltado também, sabe? Pô, joga limpo, sabe? Joga limpo. Tipo assim, aqui a informação tá no relatório, né? Mas assim, eu faço acompanhamento mensal, então eu sei tudo que tá rolando ali no fundo, né? Para mim é um pouco mais fácil identificar isso. Mas quem não faz esse acompanhamento mensal, quem não tem tempo, quem é um médico, quem é sei lá, um juiz, não consegue ter acompanhamento disso, acaba passando batido. Ele vai olhar ali os pontos principais, às vezes joga até ali na IA, faz um resumo para mim e tal. E aí só mostra. E aí quando você bate o olho ali, você fala, pô, que lindo, pegou 25%, ainda jogou 10 milhões pro caixa, aumentou a reserva dele e tá tudo certo. E aí não tem uma notinha falando também que ele assumiu mais dívida, sabe? E aí isso aí é complicado. Isso aí, pô, pra mim é falta de transparência total. Enfim, a minha opinião é essa, né? Se vocês concordam, cara, pô, avisa aqui, só pra eu não achar que eu sou o único louco. E se vocês discordam também, deixa aqui nos comentários, quero entender o ponto de vista de vocês, tá? Mas seguindo aqui, já tomei muito tempo, né? Que na parte de resultado, o NOI a gente já viu lá em cima, mas aqui ele traz a variação, né? Vendas. Então assim, a gente vê numa crescente aí, né? Mas bem tímida. O Same Store Rent subiu 2,2. Same Store Sale caiu 1,1. Fluxo de veículos caiu também. Inadimplência, menos 1,8. Descontos, tá bem em linha. Taxa de ocupação, 94,4%. NOI por ativo. NOI por estado, por administradora, por participação. Então, assim, a tese do fundo é ele ser minoritário, né? Então, em 68% dos shoppings aqui ele é minoritário, 32% ele tem o controle. E aqui os shoppings do portfólio, né? Não mudou nada, a única coisa que fez foi aumentar a participação do Paralela. Cadê aqui o Paralela? Deixa eu encontrar aqui para vocês. Shopping Paralela. Agora ele detém 36,3% do shopping, né? E assim, pessoal, é isso. Não tem mais o que falar, que a gente vê a distribuição geográfica dele, né? E mais nada, não tem mais o que falar. Mais um mês aí de VISC. Surpreendente também, mas surpreendente de uma forma negativa. Porque assim, tava super tranquilo, e aí faz uma movimentação dessa que, no meu ponto de vista, eu já expliquei para vocês, não quero me estender de novo, né? Mas assim,
horrível. E é isso. É isso, não tem mais o que falar não, tem mais o que encher aqui não. Então vou pedir para vocês, se gostaram, deixa o like, tá? Acima de tudo, se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se você gostou dessa transação, deixa aqui nos comentários também, eu quero entender o ponto de vista de vocês. Se vocês também não tiverem gostado, deixa aqui nos comentários para eu não me sentir o único louco. E se gostou, deixa o like também. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Segue lá no Instagram também, @o Fio da Questão. E é isso, galera. Valeu, abraço!